Olha, nós iniciamos a edição desta terça-feira falando sobre a proposta do governo federal de ampliar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Essa proposta deve ser levada ao Congresso Nacional hoje. Isso porque o Lula vai se reunir com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e também da Câmara, que é o Hugo Mota, para explicar o texto para eles. Nesta terça, já os detalhes do projeto devem ser divulgados entre hoje e amanhã. A informação foi repassada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda, depois de uma reunião com Lula para acertar os últimos detalhes do texto. De acordo com o ministro, o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para pessoas físicas com rendimento mensal de até R$5.000 vai ter um impacto de R$27 bilhões por ano aos cofres públicos. A estimativa está R$5 bilhões abaixo do cálculo que foi apresentado pelo governo no fim do ano passado. A diferença é porque, ao refazer os cálculos, foi levado em consideração o valor atual do salário mínimo depois da aprovação do orçamento de 2025. Outras mudanças também foram feitas em relação à versão inicial dessa reforma anunciada em novembro do ano passado. Uma delas é a manutenção das atuais regras para dedução do imposto de renda. Além disso, a proposta também inclui o imposto de renda de pessoa jurídica no texto final. Atualmente, a faixa de isenção do imposto de renda é de R$ 2.824, o equivalente pouco menos aí a 2 salários mínimos. Depois de aprovado no Congresso, o texto que amplia a isenção do imposto de renda vai valer apenas a partir do imposto de renda de 2026. Então, está em vigência agora o prazo para as pessoas já apresentarem ali os dados junto à Receita Federal, mas não vale para esse ano. É importante reforçar que, apesar desse timing aí confundir um pouco aí o cidadão, cerca de 32% dos contribuintes vão deixar de ser obrigados a declarar o imposto de renda com a medida. Vamos lá, primeiro falando do imposto de renda, que é uma coisa que eu sempre achei um absurdo aqui no Brasil. Você trabalha, você arrecada com o esforço do seu trabalho e depois você tem que mostrar lá para o governo quanto você recebeu e pagar, às vezes, aí em cima daquilo para pagar em cima do que você já recebeu. Então é imposto em cima de imposto. Notícia de redução de imposto, mesmo que seja para uma categoria pequena aí dentro do país, já é uma notícia satisfatória. E isso a gente tem que reforçar aqui. É positiva toda a redução de imposto dentro do Brasil. Agora, a minha preocupação é se essa decisão do Lula de desengavetar esse projeto, de tocar com as negociações nesse momento, é uma decisão, é uma medida que está sendo feita com estudo, com avaliação de impacto ou meramente uma decisão eleitoreira, uma medida para agradar o eleitorado em 2026. Porque a gente sabe, a popularidade de Lula não está das melhores, inclusive é um dos piores ventos já encarados aí pelo atual presidente da República em termos aí de aprovação do governo. Então essa medida ela vem com esse cheirinho de ano que vem nós vamos ter um impacto positivo para refrescar a memória do trabalhador que somos um bom governo. Mas não é bem assim. As pessoas estão conectadas com a informação e não é simplesmente uma isenção para uma categoria, uma classe pequena dentro do país que vai resolver o problema. Agora, essa foi uma promessa eleitoral de Lula, já durante a última campanha. E por que ela ficou tanto tempo engavetada? Por que não foi aprovada? Porque existe a preocupação por parte de especialistas e do círculo mais próximo ali também do Ministério da Fazenda, se essa medida se sustenta junto com a gastança que existe dentro do governo federal. São 26 bi por ano com essa isenção, mas também a expectativa de aumentar a taxação dos mais ricos. Só que essa expectativa também não está tão alinhada lá no Congresso e no Senado. Pode ser que o texto original sofra essas alterações e aí já uma chance ainda mais baixa do governo conseguir compensar essa redução de imposto. Eu reforço aqui, baixar impostos no Brasil é um tema sempre de comemoração, independente do governo que o traz. Porém, há preocupação de que se isso foi calculado exatamente ou se é de fato uma medida eleitoreira para impactar na aprovação de Lula para 2026. Qual que é a sua análise, Carlos Kobach, sobre esse tema? Tem cara aí de busca por mais aprovação ou realmente o Lula só agora conseguiu tirar da gaveta uma promessa de campanha? Olha, de fato é uma notícia a se comemorar, como você bem destacou. Qualquer notícia que vá no sentido de redução de imposto é bem-vinda. Agora, é sim uma promessa de campanha do presidente Lula, feita em 2022, mas não é coincidência que ela seja apresentada agora para valer em 2026. 2026 é ano eleitoral, Lula
ao que tudo indica, apesar da baixíssima popularidade, vai buscar essa reeleição. Agora, Lula inicia hoje, com esse anúncio aí dessa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Bom frisar novamente, isso só vai valer se aprovado para o ano que vem, mas o Lula inicia uma série de medidas aí populares nessa semana. Então, na semana passada ele já anunciou a questão do crédito consignado, acabou abafado por causa daquela fala infeliz envolvendo a Glaze, dizendo que ele tinha colocado uma mulher bonita na articulação política, uma frase que caiu muito mal. Falou-se mais disso do que da medida do crédito consignado. Agora o Lula, nessa semana, além do imposto de renda, também deve anunciar uma nova fase do programa Minha Casa Minha Vida, tá? Destinado aí à classe média, e também uma nova etapa do programa Mais Médicos. Aliás, esse programa Mais Médicos, Lula quer fazer uma bandeira para a eleição de 2026. Agora, é uma tentativa, falando bem francamente, é uma tentativa desenfreada do presidente Lula aí de tentar fazer anúncios populares para que a curva da popularidade dele inverta, né? Tá para baixo, ele quer subir com esses anúncios, ou pelo menos estancar a queda, né, já que são medidas aí que não têm efeito a curto prazo. A questão, por exemplo, né, da isenção do imposto de renda, a gente já destacou que só vai valer a partir do ano que vem. Agora, o que a gente espera também da equipe econômica é que ela desça do palanque e detalhe como será feita essa compensação da ordem aí de 27 bilhões, porque não existe gordura no orçamento. Já se comenta que o governo vai propor aí uma taxação maior para quem recebe mais de 600 mil ao ano, tá? E uma faixa ali de 10% para os salários acima de R$1 milhão, com taxação dos dividendos. Então, esse texto ainda será apreciado pelo Congresso Nacional. Já existe uma resistência em relação a essa taxação. Se não passar, o governo vai ter que tirar esses 27 bilhões de algum lugar. Agora, a expectativa, só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa isenção, 44 milhões de contribuintes hoje, 30 milhões ficarão isentos. É o dobro do número de hoje, que chega a próximo de 15 milhões que não pagam o imposto de renda, que são isentos desse pagamento. Revela aí uma grande fatia dos brasileiros que ganham menos de R$5 mil por mês, e essa desigualdade deve ser debatida e combatida com responsabilidade e não como um oba-oba de medida eleitoreira. A estratégia do Lula, portanto, está muito clara. Diante do pior momento político dele, como presidente, com índices negativos recordes, Lula intensifica esse anúncio de medidas aí para tentar mudar o humor da população brasileira, que não está o vendo com muito bons olhos. E é natural, afinal de contas, o governo parece que entendeu que o que mais sensibiliza o eleitor e o brasileiro é o bolso. Então a medida é vista assim como uma aposta com todas as fichas na mesa para tentar resgatar, vista como uma salvação aí em torno da reputação derretida do presidente da República, inclusive como uma medida positiva. Para bater, qual deve ser o caminho então da oposição nesse caso? Já surge ali um norte, né? Sóstenes Cavalcante, líder do PL, já propôs ampliar então a faixa de isenção. Se tirar imposto é tão bom, então tira para quem tem até R$10 mil. É a sugestão que entra. A dúvida em relação a esse debate, que vai se estabelecer a partir de agora, a partir de hoje, com essa solenidade marcada para as 11h30 da manhã, é exatamente a contrapartida para esse valor. 27 bilhões, o valor chegou a ser mais alto, 32 bilhões. Ontem o Haddad trouxe esse anúncio a partir ali de um ajuste que foi feito, porque já há uma adequação à faixa de renda para esse ano. E para conseguir a aprovação que tanto deseja, né, como a sua tábua de salvação aí política para as eleições, o governo tem que correr. Então não é à toa que ontem já houve uma reunião entre Lula e Haddad. Hoje esse anúncio terá a presença do Congresso, né, dos representantes do Congresso participando. E o governo, ontem não quiseram dar muitos detalhes, inclusive, né? Já que o governo vem tratando de uma maneira desastrosa até o anúncio de medidas positivas, ontem o Haddad foi muito pressionado naquele quebra-queixo, aquela entrevista com os jornalistas, e nada disse porque não queria melar o anúncio, deixar para as mãos do presidente da República capitalizar politicamente essa questão. Então a gente tem que entender ainda como é que vai ser feita essa questão da contrapartida.
contrapartida, porque isso o governo ainda não explicou qual é o desenho. Então, mais detalhes devem ser feitos. Tem uma coletiva, inclusive, com técnicos na sequência na manhã de hoje, mas muito se especula que a questão de tributação poderia ficar em cima de dividendos, né, e lucros, principalmente quando a gente fala ali da questão das pessoas jurídicas, aí transferem dinheiro para a pessoa física, seria taxado ali já na fonte, seria uma dedução que a pessoa teria que fazer, não se sabe exatamente, mas essa seria uma saída, porque no cálculo do governo são 10 milhões de contribuintes isentos, 16 que vão pagar menos a partir disso, versus 140 mil, que são os super ricos, que teriam essa taxação de certa forma escalonada. Essa foi uma dica que o Haddad deu ontem. Isso deve vir ali a conta-gotas à medida que as pessoas vão recebendo mais dinheiro do ponto de vista do governo. Então, entender se essa estratégia dará certo, mas além do imposto de renda, é preciso dizer o seguinte: não adianta você melhorar uma faixa para a classe média, para tentar ganhar voto, não cortar